Bom dia a todos. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós estamos indo para a parte final do capítulo 5 de Marcos. Um capítulo bem intenso, onde a gente observa ali Jesus indo expulsar um demônio, Jesus curando a mulher com a doença e agora Jesus ressuscitando uma menina. Marcos capítulo 5, do versículo 21, a gente lê até o 24 e depois a gente vai para o versículo 35, tá bom? Marcos 5, do 21 ao 24, depois do 35 até o 43. Estou lendo a revista atualizada. Diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão e estavam junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E aí no meio do caminho fala sobre a mulher e uma grande multidão. Versículo 35, falava ele ainda, falava quando? Quando a multidão aperta Jesus, chega até Jesus, e Jesus conversa com a mulher, e aí ele falava ele ainda com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar, queridos. Pai, eu te peço, na verdade eu te agradeço por esse tempo e também te peço, Jesus, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que a tua mensagem, ó Pai, possa encontrar nossos corações, solos férteis, ó Deus, para que possa ouvir, receber e a partir dela, ó Pai, haver transformação em nossas vidas, ó Deus. Que o processo da vida cristã, da busca, o processo da maturidade, da perseverança, que ele passe, Deus, justamente a todo tempo nesse autoexame, nessa revisão constante, ó Deus, que precisamos fazer de mente, de coração e dessa luta contra o pecado, Pai. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio para a honra e glória do Teu nome, que eu seja apenas um arauto do Senhor esta manhã, ó Deus, e que a Sua mensagem, ó Deus, ela possa, de fato, encontrar nossos corações. Nós te agradecemos e oramos, Jesus, em Teu santo nome. Amém. Amém. Crianças, deve entregar ali, por favor, Caio, a prancha, a Ana vai entregar. Bom, vocês vão receber hoje uma folha em branco, tá bom, meninos? Há um tempo atrás, alguns domingos atrás, o Caio, ele fez uma pergunta para vocês sobre o que vocês tinham mais medo, não sei se vocês vão lembrar, uma coisa muito ruim. E aí eu lembro que alguns comentaram assim: morte, não foi? Não foi sobre a morte que alguns falaram? Então, o texto de hoje, ele fala sobre morte, meninos. Olha só, olha para mim aqui. O texto de hoje, ele fala sobre morte. E morte não é uma coisa muito legal, né? Acho que ninguém gosta da morte. É horrível, exatamente. A morte é uma coisa ruim, é uma coisa horrível. E esse caso aqui é de uma menina que ela estava doente e quase à morte. E o que acontece? Jesus ouviu a oração e o pedido de um pai para que ele pudesse ir até a casa dele. E o quê? E pudesse cuidar
daquela criança, cuidar daquela menina. E Jesus foi. E o que vocês acham que aconteceu, meninos? Quando Jesus chegou lá, o que vocês acham que aconteceu? Morreu. Mas Jesus foi e ressuscitou aquela menina. Que coisa fantástica, não é? Jesus ressuscitar, Jesus trazer vida. O que Jesus faz, meninos? Jesus traz vida aonde existe morte, aonde existe caos, aonde existe tumulto. Jesus põe ordem nas coisas. Então a folha que vocês receberam é em branco, para justamente vocês desenharem, colocarem no papel aquilo que Jesus põe em ordem na vida de vocês, aquilo que Jesus traz vida na vida de vocês, aquilo que Jesus fez de algo grandioso na vida de vocês, como Ele fez na vida dessa menina, tá bom? Então tá jóia então. Bom, para os adultos não menos interessantes sobre isso, queridos, olhando para esse texto, uma palavra que me vem à mente é espera. Bom, há esperas, irmãos, há esperas que são apenas incômodas. Nós esperamos uma resposta, nós esperamos uma solução muitas vezes, nós esperamos uma melhora de alguma coisa, nós esperamos uma porta se abrindo para nós esperamos mesmo estando cansados, e essas esperas algumas vezes nós conseguimos administrá-las. Porém, irmãos, há um outro tipo de espera, que são esperas que nos expõem, esperas que mexem com a nossa fé, esperas que muitas vezes mexem com a nossa teologia, com a ideia de controle, com a forma como nós enxergamos Deus. E é a espera em que cada minuto parece muitas vezes nos custar muito. Uma espera que muitas vezes parece que demora uma eternidade. Esperas às vezes que parecem ser um risco, que parecem um descuido, que parecem uma perda, que parece que se Deus não agir agora, nesse exato momento, alguma coisa ou nada acontecerá. Marcos, meus irmãos, nos coloca exatamente neste lugar, queridos. Não é diante de uma discussão abstrata sobre teologia, o poder de Deus, sobre paciência, mas diante de um pai angustiado, numa espera que parecia ser uma eternidade aqui. Bom, Jairo era um dos principais da sinagoga, irmãos. Um homem conhecido, um homem respeitado, um homem provavelmente acostumado a conduzir a vida religiosa daquela comunidade, mas agora ele aparece diante de Jesus sem nenhuma posse, irmãos, sem nenhuma aparência de controle. A dor entrou na casa de Jairo e a sua filha está à morte. Versículo 23 que nós acabamos de ler diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha está à beira da morte, Jesus. Vá ao menos visitá-la, salve minha filha, salve minha família. E o texto vai nos dizer que Jesus foi com ele. Jesus foi com Jairo até a sua casa e ele segue aquele caminho. Ou seja, a dor daquele homem, ela não era pequena demais para Cristo. A dor daquele homem encontrou em Cristo uma luz de esperança, queridos. Mas no caminho acontece uma interrupção para essa luz de esperança. Nós falamos semana passada, uma mulher enferma, ela toca as vestes de Jesus e ela é curada ao tocar as vestes de Jesus. Aquela mulher havia sofrido por 12 anos por uma doença que era, aos olhos da sociedade, algo horrível, algo que a diminuía, algo que deixava ela de lado. O texto nos fala que ela gastou tudo o que ela tinha e ela não suportava mais aquela dor, aquela vergonha, aquele isolamento, aquela impureza cerimonial e tudo que girava em torno. E ao tocar em Jesus, ela é o quê? Ela é curada de uma doença, irmãos. Mas Jesus não permite que aquele toque, que aquela mulher, ela desapareça no anonimato, no meio da multidão, irmãos. Nós falamos isso também semana passada. Jesus para. E quando ele para, ele pergunta: quem me tocou? E até é irônico isso, né? Como se Jesus tivesse que descobrir quem havia tocado. E tinha uma multidão. Poxa, Jesus, quem te tocou no meio dessa multidão? E Jesus olha ao redor e ele espera, e a mulher se levanta, ela diz, e ela conta tudo o que estava acontecendo. Bom, queridos, do ponto de vista daquela mulher, Jesus não apenas curou o seu corpo,
como também Jesus devolveu a ela uma dignidade que ela havia perdido, irmãos. Jesus restaurou, Jesus trouxe à história daquela mulher um ressignificado de novo. E Jesus a chama de filha e a envia em paz para seguir a vida dela. Mas agora, para um pouco e olha essa cena por um outro olhar. Olha agora essa cena no olhar de Jairo. Enquanto Jesus para poder atender a demanda daquela mulher, Jairo está esperando. Nós não passamos por uma situação de doença com o filho, mas os pais que já passaram, imagino a angústia que possa vir aos seus corações, estar no hospital, não ter respostas, não conseguir entender o que está acontecendo e querer de alguma forma sanar aquele incômodo, aquela dor, aquela aflição. E Jairo tem que parar e esperar que Jesus dialogue com uma mulher e com uma multidão, queridos. E quando Jesus conversa com aquela mulher, a filha de Jairo continua morrendo. E é essa que é a tensão do texto, irmãos. E essa tensão ela é muito real, queridos, porque Jairo não está diante de uma espera confortável aqui. Jairo está diante de uma espera completamente desconfortável, completamente de mãos vazias, porque se ele foi a Jesus é porque talvez ele tentou de tudo também e não tinha poder ou condição de conseguir trazer paz, cura ao seu lar. E cada segundo, irmãos, parecia aproximar ainda mais a morte na casa de Jairo. Queridos, nós também temos enormes dificuldades em aceitar que Jesus não se submete ao nosso senso de urgência. Percebam que muitas vezes nós até dizemos que confiamos em Jesus, mas quase sempre nós queremos definir o ritmo da atuação de Jesus para as nossas necessidades. Nós queremos que Jesus venha à nossa casa, venha à nossa dor, venha à nossa necessidade, mas também queremos que Ele venha agora, que Ele sane os problemas agora, que Ele tape o buraco agora, que Ele cure a dor agora. Nós queremos a presença de Jesus, mas também queremos controlar essa agenda da presença de Jesus nas nossas vidas. Nós queremos a graça de Jesus, mas não suportamos muitas vezes quando ela não obedece ao nosso relógio, às nossas vontades, aos nossos desejos, queridos. E a espera revela muita coisa sobre nós, irmãos. Revela que muitas vezes a nossa fé, ela é menos confiança e mais uma tentativa de controle religioso. Temos fé em Jesus, fé no poder de Jesus, mas nós queremos controlar a atuação de Jesus. Nós oramos, mas queremos que Jesus administre os nossos prazos, o nosso tempo. Afinal de contas, a nossa dor grita mais. E não estou querendo diminuir as dores, nem muito menos a dor de Jairo. Mas quando a nossa dor grita, dói, machuca, nós queremos controlar a atuação de Deus para as nossas dificuldades. E nós dizemos: Senhor, seja feita a Tua vontade. Mas, irmãos, será mesmo que nós queremos que a vontade de Deus seja feita? Porque por dentro nós esperamos que a vontade dEle coincida com a nossa leitura da situação, com a nossa vontade da situação. Muitas vezes nós pedimos: Jesus, faça a Sua vontade, mas de maneira velada. É a nossa própria vontade norteando o desejo da atuação de Jesus. E quando nós percebemos que Jesus, meus irmãos, não pode ser apressado, muitas vezes a nossa alma reage mal, nosso coração reage mal, nós ficamos inquietos, nós murmuramos, nós reclamamos, nós suspeitamos, nós
questionamos algumas vezes até mesmo o próprio Deus. E é nesse ponto, irmãos, pensando em Jairo, e nesse contexto todo de tentar acelerar Jesus, que chega a notícia, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Pense, irmãos, pense na situação. Sei lá, vou chutar, tá? Há 1 hora atrás eu estou com Jesus, e a gente está seguindo para minha casa, e durante 1 hora, aquela esperança viva de que Jesus vai chegar na minha casa e vai operar um milagre, cai por terras. Essa frase é pesada, irmãos. Tua filha já morreu. Imagina que peso um pai ouvir, com um fio de esperança, que Jesus ia fazer algo, que a filha dele havia falecido. E aí esses homens falam: olha, por que incomodas o mestre? Não tem mais pressa nisso, não precisa correr, não precisa pedir, a expectativa já foi embora, já aconteceu o desfecho que estava previsto acontecer. A morte encerrou essa conversa. Não incomode Jesus mais. Enquanto a menina estava doente, queridos, fazia muito sentido procurar Jesus. E para aquelas pessoas também, porque afinal de contas, de novo, para um pouquinho, abre um parênteses, e lembra tudo que a gente está falando até aqui. Quem é esse Jesus que acalma o mar, que expulsa espíritos imundos, que toca no leproso? Quem é esse Jesus que a pomba desce, o Espírito se manifesta e o próprio Deus fala? Quem é esse Jesus que curou uma mulher ao tocar em suas vestes? Quem é esse Jesus que curou um paralítico? E não só curou, salvou um paralítico? Quem é este que tem feito várias coisas? Então fazia sentido, irmãos, procurar Jesus em meio às dores. E enquanto havia uma respiração, enquanto havia uma esperança, fazia total sentido procurar Jesus. Mas agora não. Agora passou do ponto. Agora não há mais motivos para poder incomodar o mestre. E essa frase, meus irmãos, revela uma fé muito limitada sobre Jesus Cristo. Muito limitada, inclusive, pela possibilidade humana. Eles conseguem imaginar Jesus curando uma criança enferma, mas não consegue imaginar Jesus diante de uma criança morta, sem vida. A morte ali era a fronteira final, irmãos. A morte, então, era o limite daquela situação. A morte era o ponto em que a esperança deveria parar de falar. De novo, nós precisamos admitir, irmãos, muitas vezes nós pensamos também dessa forma. Nós às vezes não dizemos isso em voz alta, mas muitas vezes nós vivemos assim também, queridos. Nós cremos que Jesus pode agir até na morte, ou até no caos, ou até no tumulto, ou até nas piores situações, enquanto ainda nós vemos alguma possibilidade humana. Nós acreditamos que Jesus pode, porque a nossa percepção humana muitas vezes vai mover o nosso entendimento sobre a atuação de Jesus. Enquanto ainda há uma conversa possível do que possa ser feito, uma saída possível, uma reversão possível, nós imaginamos no poder de Jesus. Mas quando a situação, queridos, ela ultrapassa o limite da nossa expectativa, muitas vezes nós encerramos essa esperança. E essa, meus irmãos, é uma forma bem discreta de incredulidade. Veja bem, ela não nega Jesus com a boca, ela apenas reduz Jesus ao tamanho do que é possível, humanamente falando. Respeita ainda o Mestre, respeita ainda o ensinamento, o poder, quem Jesus é, mas já não espera
que ele possa entrar aonde a morte entrou. Mas Jesus, irmãos, ele ouve essa notícia, ele vira para Jairo e diz, versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, eu fico imaginando Jesus ouvindo isso, né? Volta lá atrás, quem me tocou, né? Jesus pergunta, ele sabia quem que tinha tocado, e agora chega assim, para de incomodar Jesus. E Jesus, sem se acudir, sem se incomodar com essas palavras, ele vira para o chefe da sinagoga e disse, não temas, crê somente. Irmãos, Jesus não está dizendo para Jairo, não sofra. Jesus não está dizendo para Jairo, não chore. Ele não está pedindo que Jairo se torne insensível diante da morte da filha dele. A Bíblia, meus irmãos, ela não trata dor como uma fraqueza espiritual. A Bíblia não trata a dor como uma fraqueza espiritual. A fé cristã, meus irmãos, ela não transforma pessoas em pedra, irmãos. Veja bem, o lamento, ele tem um lugar diante de Deus. O choro, ele tem um lugar diante de Deus. A aflição de um pai tem um lugar diante de Deus. A aflição de um filho tem um lugar diante de Deus. A aflição de um homem pelo seu marido, pelo homem pelo seu marido, um homem pela sua esposa, a esposa pelo homem ou pelos filhos, a aflição, ela tem um lugar diante de Deus, queridos. A aflição, Sander, da Cláudia tem um lugar diante de Deus. Igor, tem um lugar diante de Deus pela Maria. As dores que nós carregamos têm sim, irmãos, um lugar diante de Deus. Jesus aqui não confronta a dor de Jairo, irmãos. Jesus confronta o medo de Jairo. E dor e medo não são a mesma coisa, irmãos. Queridos, a dor, ela chora diante de Deus. A dor, ela lamenta a perda diante de Deus. A dor, ela reconhece a realidade diante de Deus. A dor, ela pode ser levada aos pés de Jesus. Mas o medo, muitas vezes, conclui que não pode mais agir, que Deus não pode mais agir. O medo decreta que a perda tem a palavra final, queridos. O medo interpreta como se Cristo não estivesse presente, irmãos. E o medo muitas vezes tenta arrancar a alma de Jesus. Por isso que Jesus disse, não temas. Irmãos, a Escritura frequentemente ela vai tratar o medo como uma força que disputa esse governo dentro dos nossos corações. Quando Deus chama Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 19, para poder conduzir o povo, o que Deus disse para Josué? Não temas, nem te espantes. Quando Israel se vê diante de um inimigo, o Senhor repete para Israel, não temas, porque eu sou contigo. Quando o anjo anuncia a Maria o agir de Deus, a graça de Deus sobre a vida dela, o que o anjo diz? Maria, não temas. Quando os discípulos se assustam no mar, o que Jesus diz para os discípulos? Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Queridos, o não temas bíblico nunca é uma chamada para nós negarmos o perigo, irmãos. Mas é sim uma chamada para nós reconhecermos uma presença maior do que o perigo. Deus não diz, não temas porque a situação ela é simples demais. Ixi, pelo contrário. Todos os exemplos que eu disse aqui não eram situações simples. Ele diz, não temas, porque Ele está presente. Deus diz para Jairo, não temas, porque eu estou aqui contigo. Deus diz para vocês, irmãos, não temam, porque Ele está contigo, porque Ele está presente. Meus irmãos, a coragem bíblica, ela não nasce da ausência de ameaça, irmãos. Ela nasce da presença do Senhor em nossas vidas. E Jairo agora é chamado
a uma fé muito mais profunda que aquela que ele tinha lá no começo da caminhada. Porque lá atrás, no aspecto humano ainda era possível. E agora Deus está falando para Jairo: Jairo, não temas. Aonde a sua perspectiva humana não chega, saiba que eu estou presente. Saiba que eu estou contigo. Saiba que eu estou nessa caminhada. Saiba que eu posso sim curar e trazer vida aonde há morte. E depois dessa notícia de morte, meus irmãos, ele é chamado a continuar caminhando com Jesus. Pensa só, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha morreu. O mais natural seria ele se jogar ao chão e começar a chorar, a angustiar e murmurar e até mesmo reclamar: Jesus, por que tu parou aqui para atender essa mulher? Por que você não desviou? Porque em pensamento o Senhor não curou a minha filha e fez algo. Mas Jesus está ensinando algo completamente diferente a Jairo, para que ele entenda, para que ele experimente a caminhada junto com Cristo. Não sei quanto tempo mais ele demorou a chegar em casa, mas com certeza foram passos angustiantes até chegar em casa. E mesmo ouvindo, não tema. Irmãos, nós procuramos Jesus muitas vezes querendo que Ele resolva uma situação em nossas vidas. E muitas vezes Jesus vai sim resolver. Porque Ele é Deus. E vai resolver não porque nós estamos pedindo, vai resolver porque Ele é Deus. Mas no caminho, Ele também vai tratar a minha e a sua alma. E isso, meus irmãos, nos incomoda muito. Porque nós não gostamos de ser conduzidos dessa forma. Nós preferimos um Deus, queridos, que muitas vezes nos responda de forma rápida, objetiva, direta. Senhor, está doendo aqui, vem, mete um metiolite, cura e resolve. Senhor, abre uma porta aqui porque está fechada. Senhor, faça um milagre porque eu preciso de uma saída. Muitas vezes nós queremos que de fato Deus seja um fazedor de milagres para as nossas situações. Mas Deus nos mostra, inclusive olhando as Escrituras, que Ele vai tratar, curar, ensinar e fazer tudo isso de formas não humanas, irmãos. Não nas nossas vontades, não nos nossos desejos, não na forma como nós queremos orquestrar a atuação do Senhor. Ele vai atuar sim, para a glória dEle, da forma dEle. E muitas vezes isso vai nos incomodar, irmãos. Mas o Cristo desse Marcos 5 vai nos mostrar que Jesus não é manipulado pela urgência humana, irmãos. E Ele também não é indiferente à dor. E também não é controlado pela dor. A espera, irmãos, nos coloca diante de um Cristo que não podemos e não conseguimos explicar completamente. Mas um Cristo esse que se oferece plenamente a nós. E Ele dá a Jairo uma palavra: não temas, crê somente. E Ele dá a mim e a você também essa palavra: não temas, crê somente. E outra forma seria dizer: conta comigo, continue comigo, caminhe comigo. Não entregue a sua alma à notícia que chegou. Não entregue a sua angústia, a sua dor, a notícia que chegou. Não entregue o seu coração ao desespero que está assolando a porta da sua vida. Não sucumba os seus desejos, os seus prazeres, a todo o caos que está ao seu redor. Não ache que eu estou ausente da sua dor. Não ache que eu não estou conduzindo a sua história. Não ache que eu não estou no caminho com você. Ele simplesmente diz: não temas. Eu estou caminhando contigo, mesmo na dor. E o texto continua, irmãos.
Versículo 37 ao 40. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito, e ao entrar lhe disse, de novo, olha só a cabeça das pessoas, por que estáis a chorar? A criança não está morta, mas dorme. E eles o quê? Eles riram de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou aonde ela estava. Quando Jesus, meus irmãos, chega à casa, o ambiente está em luto, está em caos, está tomado pela dor, está um alvoroço, está um choro, um pranto, está uma bagunça. Há de fato dor. Capítulo 5 é um capítulo que cheira morte. Desde lá de trás, do endemoniado vivendo no sepulcro, uma mulher que vivia 12 anos, numa vida desgraçada, e agora uma menina que está morrendo. O capítulo 5 todo é um capítulo que cheira a morte, e Jesus chega no caos, no tumulto, num lugar onde está um alvoroço todo. A esperança humana naquela casa se acabou, irmãos. Eles não estão mais diante de uma doença grave aqui, mas diante de uma morte que está instalada dentro daquela casa. E Jesus entra naquele lugar, queridos. E ele vê aquele alvoroço todo e ele pergunta, por que esse alvoroço? É irônico isso, né? Imagina, você vai a um velório, as pessoas estão chorando, e você fala, por que vocês estão chorando? Por que está esse alvoroço? É o que Jesus fez. Por que vocês estão angustiados, chorando? Essa criança não está morta, mas ela está dormindo. Veja bem, irmãos, é um erro teológico que muitas vezes as pessoas cometem. Jesus não está negando que aquela menina morreu. Ele está reinterpretando a morte diante da sua autoridade, porque de fato aquela criança morreu. Para todos naquela casa, irmãos, a morte era o ponto final da história, mas diante do Senhor da vida, a morte ela não tem a palavra final, irmãos. A morte ela é real, sim. A morte ela é cruel, sim, queridos. A morte é inimiga, sim, sombra de dúvidas. A morte ela fere famílias, ela interrompe histórias. A morte abre ausência em nossas vidas. A morte cala vozes no nosso coração e na nossa mente. A morte esvazia cadeiras. A morte muda as casas. A morte traz dor e angústia, irmãos. E a Bíblia não romantiza a morte, ela não trata a morte como uma etapa bonita da existência humana. Pelo contrário, a morte é uma consequência da queda. A morte é sim a nossa inimiga, e a principal e a mais antiga de todas as inimigas. É a morte, irmãos. Ela é uma intrusa neste mundo criado por Deus. Mas a morte não é senhora diante de Cristo Jesus, irmãos. Ela não tem soberania. Ela não tem a última palavra. Ela não consegue impedir a entrada do Filho de Deus, aonde há caos, aonde há morte, aonde não há mais vida. Ela não consegue, irmãos. E por isso que Jesus pode dizer que a criança não está morta, mas ela está dormindo. Não porque a morte seja uma ilusão, mas porque diante de Jesus a morte foi rebaixada. Aquilo que para nós parece um fim absoluto, irmãos, diante de Cristo é algo que pode ser vencido pela sua palavra e pela sua autoridade, irmãos. E eles riam de Jesus. Eles conheciam a morte, literal. Eles sabiam que aquela criança era um cadáver, ali agora, deitada naquela cama. E sabiam que aquela casa estava em luto. Mas eles não conheciam plenamente quem estava diante deles, irmãos.
Jesus via a morte melhor do que todos aqueles que estavam ali. A diferença é que eles viam a morte, de novo, como um ponto final, encerrando a expectativa, encerrando a esperança, encerrando a história. E Jesus vê a vida, Jesus via a morte diante da sua própria autoridade, queridos. E então Jesus manda aquele alvoroço sair de dentro da casa. Antes dele subir e tocar na menina, ele remove da cena todo aquele caos que estava ali reinando e parando, aquelas vozes que estavam questionando e fazendo aquele tumulto todo. Jesus remove todo mundo dali, para que a realidade pudesse ser diferente agora, irmãos. E Jesus manda que todos saiam, ele toma mãe, os discípulos, aqueles que estavam com ele, e ele entra onde a menina estava. Versículo 41, Marcos vai dizer, tomando pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Irmãos, Jesus toma aquela menina pela mão, irmãos. E as suas palavras são de uma ternura impressionante. Talita cumi não é um passe de mágica, um sim salabim que Jesus fala, não. Talita cumi, Marcos preserva o hebraico original aqui, que carrega uma ideia de Talita, carrega uma ideia de menina, menininha, minha princesa, minha preciosidade. Pense na beleza de dizer para um filho, meu menino, minha menina. É isso que Jesus está dizendo para ela. Há uma delicadeza nessa expressão, queridos. Não é uma voz fria de um operador de milagres aqui. E nem é uma fala distante da realidade. É o Rei da Glória se deparando com a morte. O mais antigo dos inimigos, dos seres criados. E tocando numa criança como um pai que acorda um filho. Minha filha, menina, levanta-te. Aqui, irmãos, a gente observa a autoridade absoluta de Jesus Cristo, revestida em uma ternura sem igual. Jesus não é apenas poderoso, irmãos. Ele não é apenas soberano. Ele não é apenas Senhor sobre a morte. Ele é poderoso e manso. Ele é soberano e compassivo. Ele é o Senhor que toma pela mão. Aquele cuja a voz vence a morte e cuja mão toca uma menina com delicadeza, irmãos. Diante do inimigo mais antigo da humanidade, Jesus não se agita, não grita, não negocia, não faz um espetáculo. Ele simplesmente toma pela mão e chama de volta à vida aquela criança. 42. Imediatamente a menina se levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A morte que parecia ter encerrado a história daquela menina, queridos, ela é interrompida pela voz do Filho de Deus. Queridos, esse texto não está nos mostrando apenas que Jesus pode realizar o milagre, ele está nos mostrando quem Jesus é, queridos. Ele é aquele diante de quem a morte não tem a palavra final, irmãos. A morte, ela é real, a morte fere, ela arranca nossa vitalidade, ela arranca nossos prazeres, ela nos humilha, ela cala a voz, ela muda a casa, ela faz estradalhaço em vidas. E de novo, a Bíblia não trata a morte como se ela fosse um detalhe natural, bonito da vida. A morte é sim uma inimiga, mas a morte, irmãos, ela não é senhora diante de Cristo Jesus.
A morte tem força, mas não tem soberania, irmãos. E é na cruz e na ressurreição que Jesus não apenas tocou a morte de outra pessoa, Ele entrou na morte e permitiu que as suas próprias mãos fossem pregadas no madeiro. Ele entrou no sepulcro, irmãos, na cruz. O Senhor da vida assumiu a fraqueza. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Cristo foi crucificado em fraqueza, irmãos. Aquele que tinha poder para levantar os mortos, para curar enfermos, para trazer vida onde tinha caos. Esse se entregou à morte, irmãos. Foi abandonado, foi ferido, foi crucificado e foi sepultado. Ele entrou na morte para vencer a morte de dentro dela, irmãos. E essa é a nossa esperança, queridos. Não apenas que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas que o próprio Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, não como alguém que evitou a morte, mas como alguém que passou pela morte e saiu da morte vitorioso, para que eu e você pudéssemos ter vida, pudéssemos ter esperança, para que nós não temamos e apenas cremos que Ele está conosco na caminhada, queridos. E é por isso que a palavra de Jesus pode nos alcançar hoje, irmãos. Pode te alcançar nas suas dores, nas suas angústias e aflições. Não temas. Crê somente nesse Jesus que venceu a morte. Não temas. Crê somente, irmãos. Crê no Cristo que morreu e ressuscitou. Porque Ele venceu o nosso maior inimigo, irmãos. Quero abrir um parêntese aqui, onde nós precisamos tomar cuidado com um tipo de evangelho que às vezes parece bonito, mas não nos sustenta no dia mau, irmãos. É aquele evangelho que vai vir com uma mensagem motivacional. Olha, vai dar tudo certo. Você vai vencer, você vai superar, você vai viver o melhor de Deus, você vai ver que tudo vai acontecer exatamente como você espera, e é bonito isso, é agradável. Dá para colocar uma música de fundo, uma frase no Instagram, postar uma mensagem e sair com o coração aquecido sobre isso. Mas isso não é suficiente, irmãos, para a vida real, queridos. E pior, isso não é necessariamente o Evangelho, irmãos. Porque a pergunta é se o melhor de Deus não for aquilo que eu acho que é o melhor de Deus, aquilo que eu chamo de melhor. E se o melhor de Deus não for o que eu chamo de melhor. E se o melhor de Deus passar pela espera. E se o melhor de Deus, irmãos, passar pela perda. E se o melhor de Deus passar pela angústia, pela doença, pela porta fechada? E se o melhor de Deus passar por uma resposta que eu não queria receber? Por um caminho que eu jamais teria escolhido trilhar? Muitas vezes, irmãos, quando dizemos que queremos o melhor de Deus ou enxergar situações ou histórias como essa, o que nós queremos é chamar de melhor de Deus aquilo que nós decidimos que é o melhor e não o que Deus decidiu, entendeu e escreveu para nós. Mas fé não é isso, irmãos. Fé não é fazer de Deus um funcionário da nossa expectativa. Fé é confiar que o Senhor é bom, irmãos, mesmo quando o caminho ele é escuro. Fé é crer que o Senhor ele é pastor, mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Davi não disse, não passarei
pelo vale. Salmos 23, versículo 4, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A esperança dos Salmos, meus irmãos, não é uma ausência do vale, uma ausência da dor, uma ausência da angústia, do sofrimento, de uma multidão, de uma morte, de respostas que não temos. A esperança do Salmo é a presença do pastor. E isso, irmãos, é o Evangelho. Porque o Evangelho não diz, não temas, porque tudo vai acontecer como você planejou. Pelo contrário, queridos, o Evangelho vai dizer, não temas, porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo reina, e nada poderá separar eu e você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa é a maior notícia que nós poderíamos receber, queridos, que nada nos separará do amor de Cristo, aqueles que estão no Senhor, porque Ele morreu e ressuscitou, e Ele reina. Depois de toda essa cena, irmãos, Marcos nos registra, versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém os soubesse e mandou que desse de comer à menina. A menina se levanta, queridos, anda e ela precisa comer alguma coisa. É interessante isso porque a casa ela estava tomada de morte, e a gente vê tudo isso, né? E agora, essa morte foi vencida, e essa menina e a casa precisa cuidar da vida. E esse cuidar da vida devolve aquela menina ao chão da vida comum, queridos. E pensando um pouco sobre isso, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. O pessoal está preparando aqui para a música que nós cantaremos. Quero te convidar a refletir sobre o seu caminho até aqui. Porque Jesus vence a morte, irmãos, e devolve àquela menina uma expectativa, uma esperança que nada poderia dar. A mesa, os pais, o cuidado ordinário. Ou seja, o reino de Deus, ele não vai desprezar o ordinário. E eu bato nessa tecla de novo, porque Jesus podia ter feito qualquer outra coisa. Ele mandou ela levantar e disse, dê de comer essa menina. Comida, o ordinário da vida, irmãos. A glória de Cristo não nos arranca da vida comum, irmãos. A glória de Cristo, ela redime a vida comum. E é aqui, irmãos, que a ressurreição, ela vai tocar a nossa segunda-feira. Ela vai tocar os nossos conflitos, a nossa casa, as nossas dores. Vai tocar a falta de esperança, vai tocar o caos. Porque a esperança cristã, meus irmãos, não serve apenas para um funeral. A esperança cristã, ela serve para a mesa, ela serve para o casamento, ela serve para a criação dos filhos, ela serve para a igreja, para o trabalho, para a oração cansada, para conversas difíceis, irmãos, para pedidos de perdão, para recomeço e para esperas que ainda não acabou. Quero te convidar a refletir e a olhar para a sua vida e a enxergar e ver se em algum momento você tem duvidado. Tem duvidado do agir de Deus, tem duvidado da soberania de Deus, tem duvidado do governo de Deus, tem duvidado da bondade de Deus, tem deixado que o tempo machuque muito mais do que a graça regeneradora de Cristo operando na sua vida.
Irmãos, o Evangelho floresce no chão da vida comum. Não apenas em momentos extraordinários, mas na vida comum que pertence ao Senhor da vida. E no meio de tudo isso, a palavra de Jesus vai sempre permanecer. Não temas, crê somente. Não temas, porque você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Não temas porque você sabe que quem reina hoje. Não temas porque você não tem o controle, mas porque Cristo tem o poder. Não temas não porque a morte ela é fraca, mas porque Jesus é mais forte, queridos. Não temas porque aquele que disse à menina Talita cumi, ele foi ao sepulcro, ressuscitou, rompeu o poder da morte e viveu para sempre. E a última palavra sobre a morte e a última palavra sobre a vida, ela pertence a Cristo Jesus. E ela não será dada pela morte, ela não será dada pelas circunstâncias, ela não será dada por tudo que acontece ao nosso redor, ela é dada em Cristo e por causa de Cristo Jesus, porque um dia o Senhor vai trazer a vida àqueles que estão mortos e reinaremos eternamente com Ele. Um dia tudo fará sentido, um dia tudo terá uma razão, um dia nós conseguiremos de fato descansar e viver nesse poder soberano de Deus, que é derramado sobre nós hoje e na eternidade. Um dia, meus irmãos, Ele vai nos chamar e nós levantaremos e reinaremos com Ele eternamente. Oh, quão lindo é o nome de Jesus!